Salve, salve, galerinha! Professor Gaspar na área. Hoje estamos aqui para finalizar a nossa parte de geometria plana. Importante, hein? Nossa primeira parte de geometria plana. Só lembrando, para quem está chegando aqui meio perdidaço, todo dia, toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, estou com vocês até o Enem. Lembra? Essa é a nossa 12ª aula onde eu vou finalizar a primeira parte de geometria plana, beleza? Tá, hoje a gente vai falar de área de triângulos, fundamental. Só fazer uma outra observação, lembrando vocês também que a gente, ao término dessa aula, a gente vai concluir a parte de geometria plana parte 1, e na próxima aula nossa, na próxima segunda-feira, eu vou pegar todas essas aulas de geometria plana e vou fazer uma aula só resolvendo questões dessa primeira parte do Enem, correto? Aí a gente vai juntar tudo e a gente vai trabalhar o que caiu dessa primeira parte, o que cai dessa primeira parte de geometria plana que eu dei para vocês, resolvendo questões da prova do Enem. Então, ó, já fica avisado, segunda-feira que vem, resolução de questões da prova do Enem. Perfeito? Tá, hoje, para a tristeza de alguns e alegria da maioria, vou ficar pequenininho, vai ficar aparecendo aqui do lado a tela, mas vai ser legal para vocês poderem visualizar bem o que eu preciso que vocês visualizem. Combinado, galera? Qualquer coisa, vai mandando aí perguntas, vai mandando mensagens e a gente vai respondendo. Só lembrando, hein, galera, estiver curtindo, vai compartilhando, lembra, eu preciso que isso aqui chegue para o máximo de pessoas possíveis para a gente poder estar ajudando a galera, para a gente poder estar chegando em mais pessoas que precisam de matemática, principalmente esse ano, por tudo que está acontecendo. Então, lembra, é totalmente gratuito, toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Então, vamos que vamos falar de geometria plana, vamos falar de área de triângulos. Combinadíssimo? Importante, hein, gente? Então, olha lá. Primeiro, o que eu fiz aqui para vocês? Eu fiz aqui um triângulo, vocês devem estar enxergando aí, esse triângulo verde, porém eu fiz duas retas, porque eu queria que vocês enxergassem este paralelogramo que está aqui. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas a área de um paralelogramo, tá, é base vezes altura. Tá? Todo paralelogramo, a área é base vezes altura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar que o triângulo ele é meio paralelogramo. Por isso que a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, a famosa área do triângulo. É isso mesmo, Gaspar? Isso, importante, tá? Essa é a tradicional e mais famosa fórmula da área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá? Não tem segredo. Porém, dá uma olhadinha nisso aqui que eu preparei para vocês. Tá? Esse triângulo que está aqui de vermelho, esse triângulo que eu destaquei para vocês, é um triângulo acutângulo. Tá? Então é mais fácil de você observar que a altura, qualquer altura que você pegar, ela vai estar dentro do triângulo. Agora, olha essa circunstância que muita gente erra e tem caído bastante nas provas. Olha esse caso que está aqui. Tá? Eu fiz aqui um triângulo, se vocês observarem, eu fiz duas coisas com ele. Primeiro que ele é obtusângulo, e segundo que eu coloquei ele numa posição que não está confortável para você. Eu quero avisar vocês, eu acho que é importante eu avisar que você pode virar a prova na hora da prova. Tá, virou a prova. Ai, Gaspar, pode? Eu falei, pode, é mais fácil do que virar a carteira, beleza, querido? Então vamos lá. Virei o triângulo, coloquei ele numa posição em que eu consigo saber qual que é o valor da minha base. Olha, conta quantos quadradinhos. Vamos considerar que a distância entre os dois pontinhos aqui seja 1 centímetro, fechou? Então, se eu considerar aqui, eu tenho aqui 6 espaçamentos. Então, a minha base seria 6. Eu consigo identificar a base. Aí, o que eu vou fazer? Se eu identifico um dos lados como sendo a base, tá? Eu consigo saber que o vértice oposto, aí eu preciso identificar o vértice oposto. Olha só, eu ajudando você a identificar o vértice oposto. A distância dele, a projeção da reta, se eu continuasse a reta no pontilhado, vai ser a minha altura. Então, a minha altura vai ser 5 espaçamentos. 5. Aí aqui eu não coloquei unidade, tá? Se é centímetro, se é metro, se é milímetro, eu não coloquei aqui, eu não especifiquei. Então, na verdade, eu tenho o que aqui? Eu tenho um triângulo, obtusângulo, cuja base é 6, e a minha altura vai ser 5. Aí eu posso usar o que eu acabei de falar para vocês. Área é base vezes altura sobre 2. Então, a área é 6 vezes 5 sobre 2. A minha área vai dar 15. Eu não coloquei unidade,
porque eu não especifiquei com vocês qual era a unidade, a distância entre os pontilhadinhos. Beleza? Isso é importante, hein, galera? Muito importante mesmo. Tá, então, dessa primeira parte diária, a dica que eu dou, que eu acho mais importante para vocês, é vocês ficarem de olho nos triângulos obtusângulos, em posições, principalmente, que eles não estão em uma posição tão confortável para vocês visualmente. Ai, Gaspar, eu não sei se eu entendi, mas qual vai ser a minha base? Eu lhe explicarei. A sua base vai ser sempre o lado do triângulo que você consegue dizer qual é a medida. Então, nesse caso aqui, eu coloquei ele numa posição em que eu conseguia saber que a minha base valia 6. Aí eu vou lá no vértice oposto, a distância dele, a projeção do meu lado, se ele continuasse no pontilhado, vai ser a minha altura. Então, nesse caso, a altura fica externa, vocês perceberam? A minha altura ficando externa porque o triângulo é obtusângulo, certo? Aí se eu fizer relativo a este vértice, ele vai ficar do lado externo. Importante, hein, galera? Tá. Outra situação que aparece bastante, tem aparecido bastante, vocês vão perceber durante a aula, até o final da aula, ó, importante, hein? Até o final da aula eu vou dar um macetinho para vocês, assim, que tem caído demais, não só no Enem, mas em qualquer vestibular que vocês forem prestar. Mas, de qualquer forma, eu vou precisar do hierão. Tá? O que é a forma do hierão? É quando eu tenho os três lados do triângulo. Eu tenho o lado A, eu tenho o lado B e eu tenho o lado C. Ele não me especifica a altura. Porque qualquer um dos lados que poderia ser a base, mas ele não me especifica a altura. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Quando acontecer isso, dele me dar os três lados A, B, C, eu vou ter que fazer o semiperímetro, só lembrando vocês que semiperímetro é o perímetro dividido por 2, ou seja, é a soma dos lados por 2, que seria isto daqui que está aqui, a soma dos lados dividido por 2. E aí, o que eu faço? É assustador, gente, mas é mais fácil do que vai aparentar aqui. Vocês não têm mais que ficar se assustando com essas coisas. A forma do hierão, o que eu trabalho? Eu pego esse semiperímetro que eu vou calcular, correto? E vou fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada do semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro vezes o outro lado. Ai, Gaspar, pelo amor de Deus! Calma, velho, calma. Raiz quadrada, beleza. Dentro você vai fazer um produto de 3 fatores. Cada fator vai ser o semiperímetro menos um lado. Então, ai, Gaspar, não sei se eu entendi. Então, eu vou fazer um exemplo para lhe ajudar. Olha lá, qual a área de um triângulo de lados 5, 6 e 7 centímetros? Vamos lá, hierão, porque ele só me deu os 3 lados. Não sei a altura desse triângulo referente a nenhum dos lados. Então, o que eu vou fazer? Hierão. Primeiro, vou ter que calcular o semiperímetro. Como é que eu calculo o semiperímetro? 5 mais 6 mais 7, que dá 18, dividido por 2 vai dar 9 centímetros. Este é o meu semiperímetro. Perfeito? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu semiperímetro, e vou fazer o produto lá dentro. Então, eu vou fazer isso, ó. 9 menos 5, 9 menos 6, 9 menos 7. Ah, Gaspar. Então, olha lá. Raiz quadrada de 9 menos 5, que dá 4. 9 menos 6, que dá 3. 9 menos 7, que dá 2. Como eu tenho um produto, eu posso tirar separado. Nesse caso, o raiz de 4 sai para fora da raiz como sendo 2. E esse 3 vezes 2 não sai da raiz, fica 6. Então, a resposta vai dar isso. 2 raiz de 6 centímetros quadrados. Esqueci de colocar a unidade de medida ali. Sorry. Beleza? Ai, Gaspar, eu acho que eu entendi. Então, isso é toda vez que ele me der os 3 lados, tá, do triângulo sem especificar a altura. Então, eu só tenho os 3 lados. Então, eu sou obrigado a fazer o hierão. Fechou? Então, tá aí. Hierão é isso daí. Tá. Fórmula de hierão. Quando que eu vou precisar, Gaspar? Quando ele me der os 3 lados do triângulo. Fechado? Ok. Acho o semiperímetro, depois eu faço um produto dentro da raiz, semiperímetro menos cada um dos lados. E aí é só calcular. Fechou? Ai, Gaspar, eu tenho um trauma de radiciação. Então vai lá no meu canal do YouTube, tenho lá uma playlist de matemática básica em que eu faço várias aulas de potenciação e radiciação. Então fica a dica. Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa aulinha. Tá, agora, essa outra situação é quando eu tenho 2 lados e o ângulo formado entre eles. Como assim, Gaspar? Olha só, preste atenção. Eu tenho esse lado dado, eu tenho este lado dado e eu tenho o ângulo entre eles. É essa circunstância especificamente.
Tá? Quando você tiver dois lados e o ângulo entre esses dois lados, você vai fazer isso daqui. Mas, Gaspar, se ele não der esses lados certinho, você vai poder usar da lei do seno e cosseno, que a gente vai ver posteriormente. Aí eu faço um exemplo para vocês desse caso. Por enquanto, a gente vai partir do propósito que a gente tem dois lados e o ângulo formado entre esses dois lados. Então, eu tenho o lado B, tenho o lado C e eu tenho o ângulo azão formado entre esses dois lados. O que acontece aí? Eu vou usar esta fórmula. Meio do produto entre os lados vezes seno do ângulo entre eles. Ah, e Gaspar, envolve trigonometria? Gente, relaxa, vai precisar saber trigonometria. Não tem como escapar, tá? Então, nesse caso, você vai precisar saber calcular o seno, tá? Dos ângulos notáveis. Se não for ângulo notável, 30, 45, 60, ou o suplementar dele, porque se o triângulo for obtuso, você vai trabalhar com o suplementar, que seria 150, 120, 135, aí ele vai ter que te dar, tá? Ah, Gaspar, eu tenho uma dificuldade de trigonometria. Então, relaxa, que lá na frente a gente vai ter aqui nas nossas aulas de segunda-feira trigonometria, e aí eu vou te ajudar. Fechou? Tá, então eu vou dar um exemplo para vocês de um caso igual a esse. Olha esse caso que eu separei aqui. Eu tenho aí um triângulo de lados 5 e 10, e ele me deu o ângulo formado entre esses dois lados. Então, eu tenho o lado 5, tenho o lado 10 e o ângulo de 120 entre eles. Nesse caso, você perceba que é um triângulo obtusângulo. Beleza. Então, eu vou usar a fórmula meio de um lado vezes o outro, vezes do seno do ângulo formado entre eles. Então, vai ficar meio do lado 5 vezes o lado 10 vezes o seno do ângulo formado entre eles, que é 120. Beleza, Gaspar. Agora você tem que saber. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Ai, Gaspar, eu não sei. Então fica tranquilo que a gente vai aprender trigonometria e você vai ver que não é difícil saber o seno de 120. Neste caso, lhe contarei. Vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. Ai, Gaspar, eu sabia. Ótimo, tá? Olha lá, seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou cortar esse 2 que está debaixo do 1 com 10, porque dá para simplificar. Vai ficar 5, não é? Aí a fração meio some. Vai ficar assim, não é? 5 vezes o 10 que virou 5 porque cortou com 2, vezes raiz de 3 sobre 2, que me dá 25 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. É a área desse triângulo obtusângulo. Tá, não dá para eu usar base vezes altura porque eu não sei a altura. Até daria para achar usando trigonometria, só que não vai compensar o trampo. Não dá para eu achar hierão porque eu precisaria dos três lados. Até dá, eu teria que usar a lei do cosseno, mas também não compensa o trampo. Beleza? Então, nesse caso, compensa usar esta formulinha, que é meio de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo formado entre eles. Então, a gente já viu 3 fórmulas de áreas de triângulos. Vamos para mais uma. É o famoso triângulo equilátero. Tá? O triângulo equilátero, só lembrando vocês, é quando eu tenho os 3 lados congruentes, consequentemente, os 3 ângulos internos iguais a 60 graus. Gente, no que diz respeito ao Enem, tá? Tem despencado o triângulo equilátero, despencado. Então, vale muito a pena. A gente vai fazer isso depois, durante as nossas aulas aqui, um estudo específico de triângulo equilátero. Deixa comigo, tá? Aí, olha só, em relação ao triângulo equilátero, obviamente tem que saber a altura, famosa altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2, correto? Tá? É importante a altura, L raiz de 3 sobre 2, mas o que nos interessa, o que nos traz até aqui é a área. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fechado? Exemplo, Gaspar, me dê um exemplo. Vamos lá para um exemplo simplesinho. Qual a área de um triângulo equilátero de lado igual a 6 metros? Então, eu vou ter que usar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o meu lado vale 6, vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36. 36 com 4, você há de concordar comigo que dá para simplificar, vai dar 9. E aí vai ficar 9 raiz de 3 metros quadrados, como sendo a área do meu triângulo equilátero. Então, acrescentamos mais uma, que é a área do triângulo equilátero. Então, a gente já viu a base vezes a altura sobre 2, o hierão que trabalha com o semiperímetro, o seno, que é quando eu tenho meio do produto entre dois lados, vezes o seno do ângulo formado entre eles, certo? E agora, triângulo equilátero. Essas são as áreas que eu vou trabalhar com vocês hoje,
Ah, Gaspar, então acabou a aula? Não, porque eu falei para vocês que eu ia lhes dar um macetinho importante que vai ficar, tipo assim, a gente vai usar bastante, que é isso aqui, ó. Como achar o raio da circunferência interna inscrita, dados os lados do triângulo. Então aqui eu não vou calcular a área. Na verdade, eu vou usar de área para saber achar o errinho, que é esse raio da circunferência inscrita ao triângulo. Então o que acontece? Ele me dá os três lados de um triângulo, e eu preciso saber o raio da circunferência inscrita nele. O que eu vou fazer? Neste caso, gente, eu vou usar o seguinte, eu vou usar esta fórmula que está aqui, certo? Eu vou precisar do semiperímetro e eu vou usar esta fórmula. A área é igual ao produto entre o semiperímetro e o raio. Então, se você prestar bem atenção, se ele me desse os três lados de um triângulo, os três lados de um triângulo qualquer, e pedisse o errinho, o que eu faria? Eu faria o hierão, que a gente aprendeu agora mesmo, só lembrando como é que é o hierão, olha lá, olha o hierão, certo? Ó. Eu faria isso que a gente já fez lá atrás. Estou usando aqui, ó, qual a área do triângulo de lados 5, 6 e 7? Semiperímetro é 9 e a área é 2 raiz de 6. Então, eu tenho a área e eu tenho o semiperímetro. O que eu faço? Eu venho aqui, olha só, área, agora eu quero o raio da circunferência inscrita. Então, ó, área é semiperímetro vezes errinho. Quanto é que vale o semiperímetro? 9, a gente já calculou aqui no slide anterior. Ó, vou até voltar, ó, 9, certo? Tá. Qual é a minha área? A gente também já calculou, vou até voltar, olha lá, 2 raiz de 6. Então eu tenho o semiperímetro, tem a área. Então eu tenho o azão e eu tenho o semiperímetro. Quem que eu vou achar? O errinho. Aí você me pergunta, Gaspar, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se ele me der os três lados de um triângulo, correto? E pedir para eu poder achar o raio da circunferência inscrita, eu vou ter que fazer o hierão primeiro? Isso, você vai ter que fazer o hierão. Não tem escapatória. Tá? Aí, o que você faz? Você vai lá, no lugar do azão, coloca 2 raiz de 6, no lugar do semiperímetro, coloca 9. Esse 9 está multiplicando o errinho, vai passar dividindo. Então, o meu errinho vai dar 2 raiz de 6 sobre 9 centímetros. Ah, Gaspar, deixa eu ver se eu entendi. Então, toda vez que ele pedir o raio da circunferência inscrita de um triângulo, dado os três lados, você vai ter que achar o semiperímetro, certo? Nesse caso, dá 9. Você vai ter que achar a área, nesse caso, a gente teria que fazer o hierão. Depois que você tem a área e tem o semiperímetro, você joga nesta fórmula. A área é igual ao semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita, que vai dar 2 raiz de 6 sobre 9 centímetros. Gente, importante, hein? Muitos exercícios caindo em que você tem que achar o raio da circunferência inscrita. Porque aí depois ele pode pedir a área desse círculo que vai estar dentro, e aí a gente vai estar usando de conhecimentos depois de circunferência que a gente ainda vai estudar, lembrando que a gente não estudou ainda. Fechado? Tá. E a mesma coisa para eu achar o raio da circunferência circunscrita. Tá? Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar esta fórmula. A área do triângulo, tendo como referência a circunferência circunscrita, vai ficar o produto A vezes B vezes C sobre 4 vezes o errão, que é o raio da circunferência circunscrita. Mas aqui também eu não vou usar para a área. Mas, Gaspar, por que eu não posso usar para a área? Porque aí você vai usar o hierão, mais fácil. Você já vai direto no hierão. Tá? O trampo que você vai fazer aqui, a não ser que você tenha o raio. Se você tiver o raio, tudo bem. Agora, se você tiver o raio, você faz o produto A vezes B vezes C e divide por 4 vezes o errão. Você tem a área, beleza. Mas vamos partir do propósito em que ele quer o errão. Aí o que eu vou fazer? Mesma coisa. Vou lá, lembra, ele quer o raio da circunferência circunscrita. Então eu vou usar A vezes B vezes C sobre 4 errão. A área desse triângulo 5, 6 e 7 a gente já calculou anteriormente. É 2 raiz de 6. Fiz hierão lá para vocês lá atrás. Vou vir no lugar da área e vou colocar 2 raiz de 6. Aí vai ficar no lugar do A, do B e do C, eu vou colocar 5, 6 e 7. Então vai ficar no lugar da área, eu coloquei 2 raiz de 6. No lugar do A, coloquei 5. No lugar do B, coloquei 6. No lugar do C, coloquei 7. O que eu vou fazer agora? O errão vai passar multiplicando no lugar do 2 raiz de 6. E o 2 raiz de 6 vai vir dividir no lugar do errão. Vai ficar assim. Olha lá.
Vê se vocês concordam. O errão passou para o lado de lá multiplicando, e o 2 raiz de 6 veio multiplicando o 4 aqui embaixo. Dá para eu simplificar o 6 com 2, eu sempre sou adepto de sempre simplificando, quem já tem aula comigo já sabe disso, quem já está me acompanhando aqui. Então eu vou simplificar o 6 com 2 ali no meio, ó. Vai ficar 3 em cima, aí o 2 desaparece embaixo. Aí eu vou ser obrigado a racionalizar. Racionalizar, Gaspar, eu não sei racionalizar. Vai lá na minha playlist de matemática básica, no canal Matemática com Gaspar, lá eu ensino a racionalizar. Tá, o que eu vou fazer para racionalizar? Multiplicar por raiz de 6 em cima e embaixo. Certo? Ó, racionalizei. Beleza. O que vai acontecer? Vai acontecer isso ao racionalizar. Em cima vai ficar o raiz quadrada de 6, e embaixo, na hora que eu faço raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, vai dar 6. Justamente essa é a ideia de racionalizar, não é? Sumir com a raiz do denominador. Beleza, então eu fiquei com 5 vezes 3 vezes 7 vezes raiz de 6, que divide 4 vezes 6. Dividido, perdão, por 4 vezes 6. Tá, o que eu posso fazer? Simplificar o 3 com 6. Tá vendo? Ó? O 3 em cima com 6 embaixo. Simplificando o 3 e o 6, vai sobrar 2 embaixo. Aí o 3 desaparece em cima. Aí não tem mais o que simplificar. Fica 5 vezes 7, 35. 4 vezes 2, 8. O errão vai dar 35 raiz de 6 sobre 8 centímetros. Tá, essas duas últimas situações que eu passei para vocês, não é para calcular área. Mas se ele me der lá, vamos imaginar que ele me dá os 3 lados e o raio da circunferência inscrita. Você consegue calcular a área. Não é porque se você voltar aqui, ó, vamos voltar. Vamos voltar aqui no... Aqui, ó. Se ele me der, tá, os 3 lados e o raio da circunferência inscrita, em vez de fazer o hierão, você vai lá, calcula o semiperímetro e faz semiperímetro vezes o errinho. Beleza? Só que eu também mostrei para vocês um caminho aqui, em vez dele pedir a área, ele pediu o raio da circunferência inscrita. Aí você vai ter que usar isso aqui para achar o raio. Aí você vai ter que achar a área primeiro para o hierão, para depois achar o raio da circunferência inscrita. E se eu for trabalhar com a circunferência circunscrita, ele pode também. Ele pode me dar os 3 lados, A, B e C, e me dar o errão, que é o raio da circunferência circunscrita. E pedir a área. Pode acontecer. Mas, meus queridos, pode, é o que mais tem caído, dele pedir para calcular o errão. Aí, nesse caso, se ele pedir para calcular o errão, eu vou ter que fazer o quê? Calcular a minha área por hierão, pegar o A, B e o C, jogar aqui no produto, para depois achar o errão. Normalmente eu vou ter que racionalizar. Beleza? Então, gente, o que eu mostrei para vocês? A área do triângulo, para você, vou até voltar para mim aqui, vou voltar para mim, tá? O que eu tenho aqui, tá? E, ó, o que eu vi com vocês hoje? A área do triângulo usando base vezes altura, a área do triângulo usando os 3 lados, que é o hierão, a área do triângulo usando os 2 lados e o ângulo formado entre eles, e a área do triângulo equilátero. Fechou? As outras duas ficam como fórmula de área, mas fique atento ao raio. Errinho, errão, é o que mais tem caído. Fechadíssimo, lindo, beleza? Gente, então era isso para hoje, tá? Era isso para hoje. Importante lembrar, na semana que vem, vou fazer uma aula especial de resolução de exercícios do Enem, dessa primeira parte de geometria plana que eu dei para vocês. Fechadíssimo? Tranquilíssimo? Então tá. Lembra, gente, se estiver acompanhando as minhas aulas, passe para frente, passe para os amigos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é importante para a gente, ativar o sininho para não perder as aulas todas que a gente vai postando, tanto de matemática básica, quanto das outras matérias que a gente sempre tem postado, fora as resoluções de vestibulares, tá? Uma surpresa, essa semana eu começo a postar a resolução da FUVEST do ano passado e a resolução da SpaceX, da EPICAR e da ESA do último ano. Fechadíssimo? Então, gente, um abraço, muito obrigado pelo carinho que eu tenho recebido nas mídias sociais. Isso aí, passar para frente para que eu consiga ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.